se Gojo tivesse saído do reino da prisão, porém, somente após 1000 anos. Para um parâmetro de tempo universal, teriam se passado apenas alguns instantes, mas para ele, uma eternidade. 1000 anos preso em um espaço onde o tempo não avança, onde não existe dia e nem noite, apenas ele e sua mente. Hoje vamos imaginar então o que restaria de Satoru Gojo depois de 1000 anos encarcerado com a sua própria mente. Para entender o que aconteceria se Satoru Gojo ficasse preso por 1 milênio, primeiro precisamos voltar ao dia em que o mundo perdeu seu equilíbrio, 31 de outubro, Shibuya. O plano de Kenjaku era simples, distrair Satoru Gojo. Gojo entrou na estação de Shibuya cercado por uma multidão de civis. Ele estava em desvantagem estratégica naquele momento, já que Diogo Hanami, Mahito e Chozo estavam utilizando os humanos como escudos. Eles achavam que Gojo hesitaria, porém eles estavam errados. Mesmo limitado, Gojo provou porque é tão poderoso. Em um movimento de mestre, ele ativou sua expansão de domínio por meros 0,2 segundos. Foi o tempo necessário para paralisar todos os presentes e exterminar 1000 humanos transfigurados em um piscar de olhos. Mas foi nesse exato momento de exaustão mental que a armadilha final foi armada. Diante de Gojo, o Gokumon Kyo, conhecido como o Reino da Prisão, foi revelado. E para o selamento funcionar, Gojo precisava ficar parado dentro de um raio de 4 metros por 1 minuto. Fisicamente, isso era impossível, mas estamos falando apenas de 1 minuto na mente de Gojo, e Kenjaku já sabia disso. E por isso, logo após, Kenjaku apareceu no corpo de Suguru Geto, o melhor amigo que Gojo mesmo tinha matado 1 ano antes. Naquele instante, 3 anos de memórias e amizades inundaram a mente de Satoru Gojo, e em um segundo de choque e confusão, 1 minuto mental se passou. As portas do reino da prisão se abriram e as correntes agarraram um homem que ninguém conseguia tocar. Kenjaku então revelou sua verdadeira face e o selo se fechou. Naquele dia, Satoru Gojo cai. Mas da nossa história, o que deveria ser uma sentença de 19 dias se tornou um isolamento de 1000 anos. Então agora chegamos ao ponto principal do vídeo. O que aconteceria se Gojo fosse libertado somente 1000 anos depois? Para que isso aconteça, eu preciso antes comentar um pouco sobre o Reino da Prisão e esclarecer de vez o seu funcionamento. O Reino da Prisão possui duas partes. A primeira é chamada de Portão da Frente, que estava nas mãos de Kenjaku. E esse é o cubo utilizado por ele em Shibuya. É ele quem detém autoridade extrema sobre o selo. Dentro do sistema de Jujutsu, apenas quem possui a frente tem um chamado direito administrativo, ou seja, o poder de dar os comandos de abrir ou fechar o reino da prisão. Por isso, naquele momento, Kenjaku era o único capaz de libertar Gojo. Porém, é importante não confundir as coisas. Caso outro feiticeiro tivesse roubado a parte da frente das mãos de Kenjaku, essa pessoa também poderia libertar Gojo, já que passaria a possuir o acesso ao portão da frente. Vale lembrar também que dentro da dimensão do reino da prisão, o tempo não passa, e a pessoa selada fica cercada por esqueletos escuros de uma atmosfera extremamente sinistra. A segunda parte do reino da prisão é o chamado Portão de Trás, que foi entregue por Tengen aos feiticeiros no capítulo 145. Diferente da frente, essa parte não possui autoridade própria, ela foi selada por Tengen numa tentativa de suprimir a presença da parte da frente, o que acabou sendo inútil, já que Kenjaku conseguiu a parte da frente da mesma forma. Por isso, quem possui o portão de trás não pode simplesmente pedir para ele abrir. Ele serve apenas como um meio alternativo para libertar quem está selado. Uma forma mais fácil de entender isso é imaginar o reino da prisão como um cofre. À frente seria o teclado onde você digita a senha, e naquele momento, apenas Kenjaku tinha essa senha. Já a parte de trás seria a fiação expostas nos fundos do cofre. Nesse caso, você não tem acesso ao cofre em si, e é necessária uma ferramenta capaz de causar um curto-circuito no sistema e forçar a porta a destravar. Toda essa explicação é necessária porque certos pontos precisam mudar nessa nova linha do tempo. Um exemplo disso é o próprio poder de Kenjaku de libertar ou manter Gojo preso. Muita gente na fã não acredita que Kenjaku disse que o selo se desfazeria sozinho após 100 ou 1000 anos, mas isso não é verdade. O que ele quis dizer é que ele próprio libertaria Gojo após esse período. Em outras palavras, Kenjaku poderia ficar literalmente 10.000 anos sem libertar Gojo, que ele ainda continuaria preso. Essa confusão vem de uma fala do mesmo no capítulo 90 que diz o seguinte: não se preocupe, o selo vai desaparecer em breve, dentro de 100, não, talvez 1000 anos. Nesse momento, Kenjaku não deixa claro se o selo vai se desfazer sozinho ou se seria uma decisão tomada por ele. E baseado em todo o conceito sobre o reino da prisão apresentado aqui no vídeo, minha conclusão é de que o reino da prisão funciona durante um tempo indeterminado até o portador da parte da frente decidir libertar quem estiver dentro ou a parte de trás for destruída por uma técnica que cancelaria outra técnica amaldiçoada, como eu já apresentei aqui no vídeo. Vale lembrar também que o tempo para quem está dentro do reino da prisão passa de uma forma diferente, ou seja, os 1000 anos citados pelo Kenjaku pode se referir ao tempo que ele imaginou que o Gojo ficaria lá dentro até o Kenjaku libertá-lo. Sendo assim, o reino da prisão provavelmente não possui um tempo limite para se desfazer no cano. Porém,
Nesse novo universo, o portão da frente precisa funcionar de forma diferente. Aqui, ele deve possuir um tempo limite no máximo de 1000 anos. Isso significa que ao selar Gojo em Shibuya, Kenjaku já saberia que Gojo ficaria preso por esse período e que após esse tempo o próprio cubo desfazeria o selo e o libertaria automaticamente. Além disso, nessa linha do tempo, Hana, a anjo, deve morrer para Sukuna após ele possuir o corpo de Megumi, já que naquele momento ela era a última forma conhecida de libertar Gojo do reino da prisão. A lança invertida dos céus já havia sido destruída por Gojo 11 anos atrás na luta contra Toji, e a corda negra também foi completamente apagada. Com isso, todos os requisitos necessários estão reunidos para dar início ao nosso What If. Nesse universo alternativo, Gojo nunca estaria presente para enfrentar Sukuna. Sem ele, não existiria nenhum feiticeiro capaz de causar danos suficientes para enfraquecer ou nerfar Sukuna, o que mudaria completamente o rumo da história. Diante disso, os feiticeiros da escola Jujutsu provavelmente jamais conseguiriam derrotá-lo, e Sukuna acabaria exterminando todos eles. Kenjaku, por sua vez, se moveria de forma muito mais livre muito antes. Ele próprio afirmou no canon que só permaneceu próximo de Sukuna porque caso se afastasse, Gojo poderia matá-lo instantaneamente. Sem Gojo como ameaça, Kenjaku estaria muito mais seguro para conduzir seus planos e agiria sem qualquer receio. Ainda assim, eu acredito que os alunos da escola Jujutsu liderados por Yuta conseguiriam eventualmente encontrar uma forma de derrotar Kenjaku, assim como acontece no canon, seja antes ou durante o confronto final contra Sukuna, utilizando Takaba como meio para isso. Com a derrota de Kenjaku, a autoridade sobre Tengen acabaria recaindo sobre Megumi Fushiguro, que naquele ponto já estaria sob controle total de Sukuna. Assim como no canon, Sukuna consumiria Tengen e após eliminar todos os feiticeiros restantes, daria início à assimilação da humanidade. E para esse cenário, essa assimilação resultaria em um ser grotesco, infundindo toda a energia amaldiçoada existente em um monstro capaz de destruir o mundo. E agora entrando para o primeiro cenário, aqui eu considero que Sukuna conseguiria derrotar esse ser. Após isso, ele passaria a viver de forma completamente hedonista. O hedonismo nesse caso representa alguém que prioriza apenas o próprio prazer, a própria satisfação e felicidade. Sukuna não viveria com o objetivo de destruir tudo e todos, mas simplesmente mataria quem achasse desinteressante, consumiria carne humana e viveria livremente sem qualquer ameaça capaz de limitar sua forma de existir, já que nesse ponto ele seria o ápice absoluto de força. Com isso, 68 anos se passariam e chegaremos no ano de 2086, e então ocorreria a chegada dos chamados Shimurianos. Caso Sukuna ainda estivesse vivo no corpo de Megumi, é muito provável que ele enfrentasse essas entidades. A partir daqui, surgem dois caminhos possíveis. Se Sukuna vencesse novamente, após alguns anos ele provavelmente dividiria sua alma mais uma vez em seus dedos, espalhando-os pelo Japão. Isso é coerente com o que foi mostrado no capítulo 212, quando Sukuna demonstrou ser capaz de manipular sua própria alma ao concentrar seu poder em um único dedo e arrancá-lo. Dessa forma, Sukuna viajaria entre as eras como um objeto amaldiçoado, avançando quase 1000 anos no tempo, e em algum momento, outro feiticeiro acabaria consumindo um de seus dedos e se tornaria seu novo receptáculo. Sukuna despertaria novamente, e caso tivesse dividido seu poder em 20 partes, passaria a buscar os outros dedos para se completar. Se esse novo receptáculo fosse uma prisão como Itadori, Sukuna simplesmente faria um pacto para assumir o controle total do corpo. E então, finalmente, após 1000 anos, Gojo seria libertado do reino da prisão. Ele despertaria em um mundo da feitiçaria completamente irreconhecível. Ao perceber que apesar de toda a confiança que depositou em seus alunos, ninguém foi capaz de libertá-lo, Gojo ficaria profundamente abalado, se culpando pelo estado atual do mundo Jujutsu. Essa lamentação, no entanto, não duraria para sempre. Eventualmente, Gojo acabaria se encontrando com Sukuna e então teríamos novamente o embate entre os mais fortes, agora 1000 anos depois, no ano de 3018. Se Sukuna ainda vencesse esse confronto, ele provavelmente continuaria se dividindo, buscando novos receptáculos ao longo das eras, até que em algum ponto dessa jornada simplesmente se cansaria e deixaria o tempo fazer seu trabalho, morrendo de vez como um homem que ninguém em toda a história de Jujutsu Kaisen conseguiu derrotar. Por outro lado, se Gojo fosse o vencedor, ele se veria em um mundo completamente vazio. Todos os seus alunos, amigos e conhecidos já teriam desaparecido há séculos, restando a ele apenas continuar vivendo naquela era, possivelmente sem propósito algum. Para esse cenário, precisamos voltar um pouco no tempo, exatamente para o momento em que Sukuna enfrentaria os Shimurianos. Diferente do cenário anterior, aqui os Shimurianos sairiam vitoriosos desse confronto. Eu imagino que por esse primeiro contato direto com a Terra ter sido justamente contra Sukuna, os Shimurianos passariam a enxergar o planeta como um lugar traiçoeiro e extremamente hostil. Diante disso, ao invés de tentarem qualquer tipo de acordo ou coexistência pacífica com a humanidade, eles chegariam à conclusão de que dominar a Terra seria a melhor opção. Os sobreviventes da batalha contra Sukuna provavelmente apoiariam essa ideia, principalmente porque alguns
alguns indivíduos da espécie já enxergariam os humanos com princípios diferentes que não mereceriam coexistir, como no caso de Cross. A partir daí, a história seguiria por um caminho sombrio, com os seres humanos sendo gradualmente exterminados ou submetidos à escravidão pelos Timurianos. Então, após 1000 anos selados no reino da prisão, Gojo finalmente despertaria. Ao sair do selo, ele se depararia com uma terra completamente tomada por outra espécie. Conforme fosse entendendo tudo o que aconteceu durante os 1000 anos em que esteve preso, Gojo perceberia que a humanidade havia sido derrotada e substituída por uma outra espécie que dominava agora o planeta. Diante disso, ele inevitavelmente entraria em confronto direto com os Timurianos. A partir desse ponto, o cenário se ramifica novamente. Caso os Timurianos conseguissem derrotar Gojo, eles simplesmente continuariam vivendo e prosperando sobre a Terra, consolidando de vez o domínio absoluto do planeta. Porém, se Gojo fosse o vencedor, duas situações diferentes poderiam surgir. Se durante esses séculos os Timurianos tivessem exterminado completamente a raça humana, Gojo, mesmo vencendo, acabaria em um mundo vazio. Não restaria ninguém para salvar, e com o passar do tempo, a Terra se tornaria um lugar cada vez mais inabitável, e eventualmente Gojo morreria por causas naturais, deixando o planeta completamente desprovido de qualquer forma de vida inteligente. Por outro lado, se os seres humanos tivessem sido mantidos vivos como escravos, a situação mudaria drasticamente. Nesse caso, a vitória de Gojo representaria a libertação da humanidade. Ele se tornaria a última esperança de uma raça que já estaria escravizada há séculos, podendo inclusive ser visto como uma figura divina pelos humanos, um verdadeiro deus, por ter libertado a humanidade de uma dominação que parecia eterna. Para o terceiro cenário, voltamos novamente ao momento em que Sukuna enfrenta a assimilação após ter derrotado todos os feiticeiros. Porém, diferente dos cenários anteriores, aqui eu vou considerar uma vitória completamente unilateral da assimilação. Em outras palavras, em todos os confrontos que eu citei nos dois primeiros cenários, um monstro resultante da assimilação sairia vencedor. O confronto entre Gojo e a assimilação aconteceria, mas terminaria da mesma forma, com a vitória absoluta do monstro. Com isso, o que restaria não seria mais um mundo de feiticeiros, humanos ou conflitos entre espécies, mas apenas uma única entidade dominando o planeta. Um ser grotesco infundido com toda a energia amaldiçoada da humanidade, existindo sozinho na Terra por um período indefinido. Ninguém saberia por quanto tempo esse monstro continuaria ali, apenas que o planeta deixaria de ter qualquer forma de vida inteligente ou resistência capaz de enfrentá-lo. Esse cenário bônus, na minha opinião, seria o mais interessante de todos, porque a única coisa que muda em relação aos outros cenários é o próprio Gojo. Aqui, Gojo simplesmente enlouqueceria. No capítulo 221 do mangá, Hana, junto do anjo, demonstra preocupação com o estado mental de Gojo justamente por causa da forma como o tempo funciona dentro do reino da prisão. Lá dentro, a pessoa não envelhece e não possui necessidades básicas como dormir, comer ou sequer realizar qualquer atividade comum do mundo real. A existência se resume apenas à consciência. Levando isso em conta, se Gojo permanecesse selado por 1000 anos, é extremamente provável que ele enlouquecesse dentro da própria mente. E isso não é apenas uma especulação da fama. Em uma entrevista oficial, Gege foi perguntado o que Gojo fica fazendo dentro do reino da prisão. E ele respondeu: se Gojo pensasse demais, ele provavelmente enlouqueceria. Então, eu acredito que Gojo faz tudo o que pode para manter a mente vazia e evitar pensamentos. Agora imagine isso não por dias, meses ou anos, mas sim por 1000 anos inteiros. Nesse cenário, em todas as linhas do tempo em que Gojo fosse libertado e vencesse, seja contra Sukuna, Shimurianos ou em qualquer outra situação, o resultado final seria insano. Gojo sairia do reino da prisão completamente louco. Ele não seria mais um salvador, nem uma esperança para a humanidade. Ao invés disso, ele passaria a caçar tudo que ainda estivesse vivo, eliminando qualquer forma de existência que encontrasse pela frente. Não por um objetivo maior, não por ódio ou vingança, mas porque sua mente já não conseguiria mais distinguir o certo do errado. Para Gojo, o mundo simplesmente não faria mais sentido. A lógica, a moral e até mesmo as emoções humanas teriam se perdido durante os 1000 anos de isolamento absoluto. Nesse universo, Gojo não seria a salvação da humanidade, mas sim o seu final definitivo.